Eu fecho os olhos e percebo que existe um instante em que tudo muda. Quando me permito mergulhar por apenas alguns minutos em uma frequência diferente, meu corpo, minha mente e meu coração começam a se reorganizar. É nesse estado que descubro algo poderoso. 20 minutos podem transformar completamente a maneira como enxergo a vida. Enquanto o mundo insiste em me empurrar para a pressa e para o cansaço, eu escolho esse tempo para silenciar e ouvir. Não ouvir apenas com os ouvidos, mas com a alma. Porque dentro desse espaço de 20 minutos, minha energia se realinha, meus pensamentos se abrem e meu coração aprende a confiar novamente. O que parecia impossível começa a parecer natural. Não é sobre a quantidade de tempo, mas sobre a qualidade da presença. 20 minutos de entrega profunda valem mais do que horas distraído. É como se cada segundo fosse uma gota de luz caindo dentro de mim, lembrando-me de que não sou vítima do acaso, mas co-criador da minha realidade. E é por isso que eu digo, se você ouvir este áudio até o fim, algo vai se mover dentro de você. Não porque eu prometo, mas porque essa experiência fala diretamente com a parte mais verdadeira do seu ser. Em apenas 20 minutos, você pode se surpreender com o que é capaz de sentir, viver e atrair. Nos primeiros instantes em que me entrego a esse áudio, sinto que algo sutil, quase imperceptível, começa a se mover dentro de mim. A respiração, antes irregular e apressada, encontra um novo ritmo, mais lento, mais profundo. É como se o ar tivesse outro sabor, como se cada inspiração trouxesse vida, e cada expiração levasse embora o peso que eu já não preciso carregar. O peito se abre, e com ele surge uma sensação de espaço, como se o meu interior fosse maior do que eu imaginava. O corpo responde de imediato. Os ombros que carregavam tensões acumuladas se soltam como se estivessem descansando depois de uma longa caminhada. A mandíbula relaxa, as mãos se tornam leves, e até os batimentos do coração parecem se alinhar com uma cadência mais tranquila. É como se cada célula estivesse escutando junto comigo, recebendo instruções silenciosas que a lembram de voltar ao equilíbrio. Essa sensação me surpreende porque acontece rápido, como se a transformação não pedisse permissão para começar. A mente, que sempre encontra motivos para se perder em pensamentos, começa a se reorganizar. Cada preocupação, cada lembrança, cada ruído mental, perde força diante da vibração que penetra em mim. Não é que os pensamentos desapareçam, mas é como se eles fossem colocados em ordem, um atrás do outro, permitindo que eu respire no meio do silêncio que se abre. Eu percebo que não estou apenas ouvindo um som, estou experimentando um estado novo de consciência. Essa experiência não exige esforço. Não preciso forçar nada, não preciso lutar contra nada. Basta estar presente e permitir que as palavras, os sons e os silêncios entre eles façam seu trabalho. É como entrar em uma correnteza suave que me carrega sem resistência. Eu apenas flutuo, e no simples ato de flutuar, percebo que já estou sendo levado para um lugar diferente do ponto de onde comecei. Aos poucos percebo que até o ambiente responde. O espaço ao meu redor parece ganhar outra densidade. O ar fica mais leve, os ruídos externos já não me incomodam, e até a luz parece mais suave. É como se o mundo tivesse entrado em sintonia com a frequência que começa a emergir dentro de mim. Não é ilusão. É o reflexo de uma mente e um corpo que mudam sua vibração, e por isso, mudam também a forma de perceber a realidade. E nesse ponto eu começo a compreender que não é preciso esperar muito tempo para sentir transformação. Os primeiros minutos já carregam em si a força da mudança. Não importa quanto barulho eu tenha trazido do dia, não importa quanta ansiedade ou preocupação esteja presente. Ao me entregar à experiência, percebo que o poder de reorganizar minha energia não está no futuro, mas aqui, agora, no instante em que escolho ouvir. O coração começa a vibrar de uma forma diferente. Sinto como se cada batida fosse acompanhada de uma onda de calma que se espalha pelo corpo inteiro. O peito se expande, e junto com ele, uma sensação de confiança. É como se uma voz silenciosa dissesse: "Está tudo bem, você está no lugar certo, continue." Esse encorajamento não vem de fora, nasce dentro de mim, como resposta à vibração que já se instalou. E quando percebo isso, entendo o primeiro segredo desse processo. A transformação não precisa de horas, nem de dias.
Ela começa nos primeiros instantes, quando a mente solta o controle e o corpo responde à nova frequência. É um lembrete poderoso de que a mudança não depende de circunstâncias externas, mas da escolha interna de me alinhar. Por isso, cada minuto vivido aqui é precioso. Mesmo que eu parasse agora, já teria sentido a diferença. Mas algo em mim sabe que isso é apenas o começo. Se alguns minutos já têm esse poder, o que pode acontecer se eu continuar até o fim? Essa pergunta me envolve, me inspira e me convida a permanecer. E assim, decido seguir adiante, porque sei que o verdadeiro impacto se revela quando me entrego por completo a esses 20 minutos. À medida que os minutos avançam, descubro que a repetição tem um poder que vai além da mente consciente. A cada vez que as palavras chegam até mim, sinto que algo se aprofunda, como se camadas fossem sendo retiradas uma a uma. No começo, parece apenas som, mas depois se torna vibração, e em seguida, energia. Essa energia não vem de fora, ela desperta de dentro. O que escuto age como um lembrete, ativando algo que já estava aqui, esperando apenas por atenção. A entrega acontece de forma natural. Não preciso me convencer, não preciso analisar. Basta ouvir e deixar que a repetição vá dissolvendo a resistência. Cada vez que o som retorna, ele encontra um espaço mais fundo em mim, como água que escava a pedra com paciência. Aos poucos, percebo que não é sobre esforço, mas sobre permitir. O poder está no deixar fluir, no confiar, no abrir-se ao processo. O corpo começa a responder de maneira diferente. A vibração da repetição cria um ritmo que percorre meus músculos, meus ossos, até a respiração. É como se cada parte do meu ser começasse a dançar na mesma frequência. Essa sintonia me dá uma sensação de harmonia interior, como se todas as peças estivessem se encaixando em silêncio. O som não só preenche o ambiente, ele me reorganiza. Minha mente, que no início tentava controlar, agora se rende. Já não há tanto barulho, já não há tanta resistência. Eu apenas observo. E nessa observação, descubro que a repetição não é monótona, é reveladora. Cada vez que escuto, algo novo se manifesta. Uma nova sensação, uma nova percepção, uma nova abertura. É como olhar para o mesmo horizonte, mas ver cores diferentes a cada instante. E nesse processo, percebo que estou me tornando mais presente. O tempo já não é apenas cronológico, mas vibracional. Não importa se passaram 2 minutos ou 10. O que importa é a profundidade com que mergulho em cada repetição. O tempo parece se dissolver, e no lugar dele surge uma eternidade suave, onde só existe o agora. Esse estado de entrega me mostra algo precioso. O poder não está em ouvir uma vez, mas em sustentar a vibração por um tempo. É como um treino para a alma, um exercício de permanecer conectado. Quanto mais permaneço, mais me sinto inteiro. Quanto mais deixo que a repetição haja, mais percebo que não há limites para o quanto posso transformar. A vibração começa a ecoar além de mim. Não é apenas meu corpo que sente, mas o espaço inteiro parece ser tocado por essa frequência. O ambiente ganha calma, como se também estivesse ouvindo comigo. Essa experiência me faz lembrar que não sou separado do mundo ao meu redor. O que vibro em mim se estende para fora, e essa extensão cria um campo de paz que envolve tudo. No meio dessa entrega, percebo que não há necessidade de buscar resultados imediatos. O processo já é o resultado. A repetição é a prática, e também o fruto. Ela me ensina que não preciso correr, não preciso provar nada, apenas sustentar o estado. E nesse estado, a vida se reorganiza sozinha, sem pressa, sem esforço, em silêncio. E assim, cada minuto que passa se torna mais precioso. O que parecia um simples exercício de escuta se revela como uma porta para algo maior. E dentro dessa porta, entendo que o verdadeiro milagre não é o que acontece lá fora, mas o que começa a florescer aqui dentro. Eu sigo ouvindo, sigo repetindo em silêncio, porque sei que cada instante me leva mais fundo na experiência de ser luz, de ser presença, de ser inteireza. Conforme os minutos avançam, percebo que a maior transformação não está apenas no corpo, mas na mente. No início ela resiste, questiona, tenta escapar para preocupações do amanhã,
ou lembranças do passado. Mas pouco a pouco, a repetição e o silêncio vão dissolvendo essa resistência. O que antes era barulho incessante começa a se tornar espaço. E nesse espaço, encontro clareza. A mente acostumada a correr em círculos descobre que pode repousar. Eu sinto como se cada pensamento, em vez de se atropelar, fosse colocado suavemente em seu lugar. É como arrumar uma sala bagunçada. De repente, tudo parece mais simples, mais limpo, mais acessível. Não há excesso, não há caos, apenas ordem. Essa ordem traz uma paz que eu dificilmente encontro na correria do dia. Com a mente mais calma, percebo que pensamentos diferentes começam a surgir. Ideias que antes não apareciam porque estavam soterradas pelo ruído ganham espaço. Intuições surgem como lampejos de luz, mostrando caminhos que antes eu não enxergava. Essa é a prova de que a mente não precisa ser forçada para criar. Ela só precisa de silêncio para revelar o que já estava lá. Cada repetição que ouço parece limpar uma camada de poeira da minha consciência. Sinto que estou vendo com mais nitidez, sentindo com mais profundidade. O que antes parecia complicado se mostra simples. O que antes parecia impossível se revela possível. Essa mudança não vem de fora. Não é uma técnica elaborada. É apenas fruto da escuta, da entrega, do permitir-se estar presente. A mente, que antes era minha inimiga, agora se torna minha aliada. Em vez de me prender no medo e na ansiedade, ela começa a sustentar pensamentos de paz, de confiança, de gratidão. Não é que os problemas desapareçam, mas o peso deles diminui. O que antes era muralha, agora parece apenas uma pedra no caminho, fácil de contornar. E quanto mais essa transformação acontece, mais percebo que não sou refém dos meus pensamentos. Eu sou o espaço onde eles surgem e desaparecem. Isso me dá uma sensação de liberdade difícil de descrever. É como se eu tivesse descoberto que a mente não é uma prisão, mas uma ferramenta. E quando usada em silêncio, ela se torna ponte, não barreira. Esse processo me ensina que não preciso lutar contra os pensamentos. Apenas deixo que passem, como nuvens no céu. Alguns são densos, outros leves, mas todos se movem. E eu permaneço, firme, repetindo em silêncio, ouvindo, entregando-me. Essa prática se torna um exercício de confiança. Confiança de que, ao sustentar a vibração, tudo se organiza por si só. A transformação da mente nesses 20 minutos é tão profunda que se reflete no resto do meu dia. Eu percebo que acordo diferente, ajo diferente, penso diferente. O que parecia inalcançável agora está ao meu alcance. O que parecia distante agora está aqui, presente. E isso me mostra que não há limites para o que posso mudar quando escolho essa prática. E assim, compreendo que a mente é como um campo fértil. O que planto nela antes de dormir germina durante o sono e floresce ao despertar. Por isso, cada palavra ouvida, cada silêncio sustentado, cada repetição vivida é uma semente. E sei que ao final desses 20 minutos estarei colhendo não apenas paz, mas uma nova forma de ser, mais consciente, mais leve, mais desperta. Quando a mente começa a se transformar nesses 20 minutos, o corpo inevitavelmente responde. Eu sinto essa conexão de forma tão clara que não há como negar. Pensamentos e sensações estão ligados por fios invisíveis. À medida que a mente encontra silêncio, o corpo encontra descanso. É como se a calma da consciência escorresse por cada músculo, cada nervo, cada célula, devolvendo equilíbrio ao que estava em desordem. O peito, antes apertado pelas preocupações, se expande. O estômago, antes contraído pelas tensões, relaxa como se finalmente tivesse recebido permissão para descansar. Até a respiração se torna mais profunda, mais nutritiva. Percebo que o corpo não precisa de comandos rígidos, ele precisa apenas de um estado mental saudável. Quando a mente muda, o corpo segue, porque ambos falam a mesma língua. Energia. Essa transformação não é apenas física, é vibracional. Sinto que minha postura muda sem esforço, como se uma força invisível me colocasse mais ereto, mais centrado. As dores pequenas, aquelas que surgem do acúmulo de estresse, começam a se dissolver.
Não é mágica no sentido comum, é ciência da consciência. Quando vibro em harmonia, o corpo se reorganiza em harmonia. A cada minuto de entrega, percebo que meu corpo aprende um novo padrão. Ele deixa de se guiar pelo medo e começa a se orientar pela confiança. É como se as células recebessem um novo código, uma nova informação. E essa informação é simples, clara, luminosa. Você pode descansar, você pode confiar, você pode se curar. O corpo responde como um aluno aplicado, absorvendo cada ensinamento silencioso. Essa experiência me lembra que não sou apenas mente, nem apenas corpo. Sou uma integração viva, um sistema em constante diálogo. Quando cuido de um lado, o outro floresce. Por isso, ouvir este áudio não é apenas uma prática mental. É um cuidado físico, um autocuidado profundo que fortalece minha vitalidade. Percebo que até meu coração bate diferente. Não apenas mais lento ou mais rápido, mas mais compassado, mais coerente. É como se estivesse cantando uma música que acompanha a vibração da mente em silêncio. Essa coerência gera um estado de bem-estar que se espalha, alcançando até minha pele, meus sentidos, minha percepção de tudo ao redor. O corpo, que tantas vezes carrega o peso de pensamentos destrutivos, agora se torna reflexo de pensamentos que nutrem. Eu vejo essa mudança nos detalhes, no jeito de me mover, na forma como me sento, no modo como respiro. Tudo se torna mais leve, mais consciente, mais presente. Essa presença é cura em movimento. Quanto mais sinto esse reflexo, mais entendo que meu corpo não é inimigo, não é prisão. Ele é o espelho da minha mente. E quando escolho pensamentos de luz, de silêncio, de gratidão, meu corpo floresce. Ele me mostra que não preciso de controle rígido, mas de entrega suave. E assim, nesses 20 minutos compreendo que cada parte de mim está conectada. A mente cria, o corpo manifesta. O que acontece dentro se reflete fora. E ao final, percebo que a verdadeira transformação é holística. Não muda apenas uma parte, mas o todo. Eu sou corpo, mente e espírito em perfeita sintonia. E esse áudio é a ponte que me lembra dessa unidade. Percebo que por trás de cada palavra que ouço nesses 20 minutos, existe algo ainda mais poderoso: o silêncio. O silêncio não é vazio, é presença. Ele envolve cada som, sustenta cada vibração e me dá espaço para absorver o que realmente importa. Quando entro nesse silêncio, minha mente deixa de lutar, meu corpo deixa de resistir, e uma energia diferente começa a fluir por inteiro. Esse silêncio não é apenas ausência de barulho externo. Ele é uma força ativa, um campo vivo que me acolhe. Quanto mais mergulho nele, mais percebo que o silêncio fala comigo em uma linguagem que não usa palavras. É como se cada pausa fosse uma resposta, cada instante de quietude fosse uma instrução para reorganizar minha vida. E nesse espaço sinto que tudo se torna mais claro, mais simples, mais verdadeiro. No silêncio descubro que não preciso me esforçar para entender. As respostas surgem naturalmente, como se viessem de dentro do meu coração. Eu percebo que quando paro de preencher o espaço com ansiedade e barulho, a vida começa a se revelar. O silêncio abre portas para percepções que a mente agitada nunca conseguiria alcançar. É nesse estado que compreendo que a transformação não é resultado de muito fazer, mas de muito ser. Cada vez que retorno ao silêncio, sinto que minha energia se expande. É como se um campo invisível ao meu redor se tornasse mais forte, mais luminoso. Essa expansão não é visível a olho nu, mas é sentida em cada detalhe, no modo como respiro, no modo como percebo a vida, no modo como me relaciono com tudo ao redor. O silêncio não apenas me acalma, ele me eleva. E quanto mais permaneço nesse espaço, mais percebo que não há limites. O silêncio é infinito, é como um oceano sem margens. Quanto mais mergulho, mais me descubro, mais me transformo. É nesse mergulho que encontro força, clareza e confiança. O silêncio é a ponte que me conecta ao que é eterno dentro de mim. Percebo que, no fundo, o silêncio é a base de toda a criação. Antes de qualquer som, antes de qualquer pensamento, existe o silêncio. Ele é a tela onde tudo se projeta, o campo onde tudo nasce. Quando reconheço isso, sinto que estou em contato com a origem, com a fonte,
com o espaço onde todas as possibilidades já existem. Esse silêncio é também cura. Ele dissolve tensões, reorganiza emoções, harmoniza o corpo. Não é preciso falar, não é preciso pedir. Apenas estar em silêncio já é suficiente para que a vida me toque de forma profunda. E ao perceber isso, entendo que a verdadeira prática não é encher o espaço, mas esvaziá-lo, para que o essencial se revele. Ao longo desses 20 minutos, descubro que o silêncio não é apenas parte da experiência. Ele é o catalisador da transformação. Sem ele, as palavras seriam apenas sons. Com ele, as palavras se tornam portais. É o silêncio que dá força à frase. É o silêncio que permite que a vibração entre. É o silêncio que abre caminho para que eu mude. E assim, compreendo que não é exagero dizer que o silêncio transforma. Ele não apenas muda meu estado agora, mas também planta sementes que continuarão a germinar muito depois que o áudio terminar. O silêncio me acompanha, me sustenta, me guia. Ele é o espaço sagrado onde a verdadeira transformação acontece, e é nele que encontro a essência do que realmente sou. Conforme continuo ouvindo e me entregando ao silêncio, percebo que algo maior começa a acontecer. Um campo de energia se ativa ao meu redor. Não é algo que vejo com os olhos, mas sinto com cada parte do meu ser. É como se uma atmosfera diferente tomasse forma, envolvendo-me em uma vibração mais elevada. Esse campo não depende do lugar onde estou. Ele nasce da frequência que escolho sustentar dentro de mim. Quanto mais permaneço nessa prática, mais percebo que esse campo não se limita ao meu corpo. Ele se expande, alcança o espaço ao redor, toca as paredes, o ar, até mesmo as pessoas que compartilham o ambiente comigo. É como se eu fosse um transmissor de uma energia que reorganiza não apenas minha vida interior, mas também o mundo à minha volta. Isso me mostra que a transformação é contagiante. Esse campo tem uma qualidade especial. Ele traz coerência. Tudo o que estava disperso, fragmentado, caótico, começa a se alinhar. Minha mente, meu coração e meu corpo passam a vibrar em harmonia. Essa coerência gera clareza e força, como se dentro de mim existisse um núcleo sólido, inabalável. E percebo que quanto mais escuto, mais forte esse núcleo se torna. A energia não é apenas sentida, mas também percebida nas sincronicidades que surgem. É como se o universo respondesse à frequência que emito. Pequenos sinais aparecem, pessoas certas se aproximam, situações se desenrolam de maneira inesperada. Eu compreendo que não estou sozinho nesse processo. Ao ativar meu campo, me conecto com algo muito maior. Esse campo também é cura. Ele atua nos lugares onde antes havia dor, tensão ou bloqueio. Sinto como se uma corrente suave percorresse meu corpo, dissolvendo aquilo que não me serve mais. O campo não julga, não força, apenas reorganiza. Ele me lembra que já possuo em mim a capacidade de regenerar, de restaurar, de voltar à minha essência. Com o tempo, percebo que essa energia não desaparece quando o áudio termina. Ela permanece, como uma fragrância invisível que continua a me acompanhar. Esse é o verdadeiro poder do campo. Ele se prolonga, atravessa o sono, o despertar e influencia cada ação do meu dia seguinte. Ele me torna mais consciente, mais presente, mais conectado. Esse processo me ensina que não sou apenas um indivíduo isolado, mas parte de um todo. O campo que ativo em mim se mistura com o campo coletivo. Minha transformação contribui para a transformação de todos. E isso me faz sentir responsável, mas também profundamente inspirado. Cada vez que me conecto, ajudo o mundo a vibrar em um nível mais alto. Compreendo que esse campo não é privilégio, mas natureza. Ele sempre esteve aqui, esperando para ser ativado. O segredo está na repetição, na entrega, na decisão de ouvir e permanecer. Cada minuto sustenta a frequência, e cada frequência sustenta o campo. E quanto mais escolho essa prática, mais natural se torna viver dentro desse estado. E assim, percebo que esses 20 minutos não são apenas um exercício. Eles são a porta para ativar o campo de energia que me conecta ao universo. Nesse campo, tudo se expande. Minha paz, minha clareza, minha confiança. Eu descubro que não sou apenas um ser que vive no mundo, mas um ser que vibra com o mundo. E essa vibração
é a verdadeira chave para a transformação. Quando chego aos últimos minutos dessa prática, percebo algo que nunca imaginei. A transformação acontece de um jeito tão inesperado que quase não consigo explicar. Eu não estava buscando um milagre, não estava tentando forçar nada, e ainda assim, sinto que algo profundo se moveu dentro de mim. É como se o simples ato de ouvir tivesse reconfigurado minha energia de uma forma silenciosa, mas poderosa. A surpresa está justamente nisso. Não preciso entender como funciona para saber que funcionou. É como plantar uma semente na terra. Eu não vejo o que acontece debaixo do solo, mas confio que a vida está em movimento. Assim também é aqui. Nesses 20 minutos, algo germinou dentro de mim, e eu sei que essa semente vai florescer nos próximos dias. O mais surpreendente é que não é apenas uma sensação interna. Eu percebo mudanças reais no modo como penso, no modo como sinto, até no modo como enxergo o mundo. O peso que carregava parece mais leve, os problemas que me consumiam parecem menores, e até minha respiração carrega uma clareza diferente. Isso me mostra que a transformação é mais prática do que eu imaginava. Essa experiência me ensina que não preciso esperar meses ou anos para sentir diferença. A vida pode mudar em instantes desde que eu escolha me entregar de verdade. O inesperado é descobrir que 20 minutos podem ser mais poderosos do que horas de distração. É perceber que o que parecia pequeno pode, na verdade, abrir portas imensas dentro de mim. A surpresa também está no impacto duradouro. Mesmo depois que o áudio termina, continuo carregando a vibração comigo. Ela me acompanha no sono, no despertar, nas escolhas do dia. Eu percebo que não é apenas um momento isolado, mas o início de um ciclo. E esse ciclo não depende de esforço, mas de constância. Cada vez que repito, reforço essa transformação. O inesperado me lembra que a vida é generosa. Ela sempre está pronta para me oferecer mais do que imagino, contanto que eu me abra. Quando me abro, descubro que já possuo dentro de mim tudo o que preciso. O áudio apenas desperta, o silêncio apenas conduz, mas a verdade já estava aqui. Essa revelação é o maior presente desses 20 minutos. E assim, percebo que a verdadeira surpresa não está em algo que chega de fora, mas no que desperta de dentro. Essa prática me mostra que sou muito mais do que acreditava, que posso muito mais do que imaginava. E o mais belo é que tudo isso acontece em silêncio, de forma simples, acessível, real. No fim, olho para trás e penso: se em 20 minutos posso sentir tudo isso, o que pode acontecer se tornar parte da minha vida todos os dias? Essa pergunta não me dá medo, me dá esperança, porque sei que cada repetição é um passo mais profundo na direção da minha verdadeira essência. E é nesse estado de gratidão que encerro a prática. Surpreso, sim, mas também desperto. Descobri que a transformação não precisa ser anunciada em voz alta, nem dramatizada. Ela acontece em silêncio, no ritmo certo, no tempo certo. E nesses 20 minutos ela me mostrou que sou mais luz, mais presença, mais vida do que eu poderia imaginar. Ao chegar ao fim desses 20 minutos, percebo que algo profundo se transformou dentro de mim. Não foi apenas um exercício, não foi apenas um áudio, foi uma experiência de reconexão. Cada respiração, cada silêncio, cada palavra me lembraram de que a verdadeira mudança não depende do mundo lá fora, mas daquilo que eu escolho vibrar aqui dentro. Hoje, eu compreendo que o poder está no simples. 20 minutos em silêncio, com atenção e entrega, podem curar mais do que anos de pressa e distração. O que parecia pequeno se tornou imenso. O que parecia simples se revelou sagrado. E o mais incrível é que tudo isso já estava em mim, esperando apenas pelo momento certo para despertar. E agora, eu quero convidar você que chegou até aqui a fazer parte dessa corrente de luz. Escreva nos comentários sua cidade e o seu país. Assim, criaremos juntos um mapa vivo, uma rede de consciências conectadas em silêncio e transformação. Cada palavra compartilhada fortalece o campo que estamos criando juntos. Porque quando você declara sua presença, não é apenas um ponto no mapa. É energia que vibra, é luz que se espalha, é confiança que inspira. E nesse silêncio coletivo, descobrimos que não estamos sozinhos. Somos muitos, espalhados pelo mundo, vivendo a mesma verdade. Boa noite
Que o seu descanso seja profundo, que a sua luz brilhe em silêncio e que amanhã você desperte ainda mais consciente de quem você realmente é.